A página é o capítulo 131, Homens e Anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, uma para com as outras. A leviandade domina-lhe as conversações e mesquinhez, corrompendo-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens que se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem, jactancioso, está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, gratidão por esta página de grande ensinamento. Que saibamos, Mestre, levá-las aos nossos corações e nas nossas práticas. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de luz que nos ampara, nos incentiva a seguir o caminho do bem e nos fortalece sempre para que possamos colocar em prática os teus ensinamentos. Nós pedimos, querido Pai, por todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que eles possam receber o lenitivo necessário às suas dores, às suas ansiedades, às suas paixões, às suas dificuldades de seguir em frente. Que o teu divino amor, querido Mestre, possa iluminar cada um aqui presente. Nos pedimos pela nossa querida irmã Adriana, que sempre nos atende com tanto carinho e tanta dedicação. Que ela possa ser iluminada ao apresentar os seus estudos aqui nesta casa, Mestre. Que o teu divino amor nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Adriana, mas eu Então, boa noite, né? Sempre com muita alegria que a gente vem falar sobre a doutrina, né? Porque o primeiro beneficiário sempre é a gente que tem que parar para dar uma estudada, que tem que dar uma olhada. Então, assim, tudo que é falado aqui é para todos nós, né? E seja no corpo ou fora dele, a gente vai aprendendo, né? Com mais consistência através dos estudos da doutrina. Hoje a gente vai ler sobre o Livro dos Espíritos, né? E, o tema é a alma após a morte. E é uma questão que às vezes a gente ainda tem alguma dúvida sobre o que acontece com aquele espírito após a morte, se a vida continua de fato, né? Então, eu vou lendo aqui as questões para a gente não perder nada da pergunta e da resposta, porque Kardec teve com os espíritos muito trabalho para que a gente substitua alguma coisa, né? Então, diz assim, alma após a morte. 149 é a pergunta. Que sucede à alma no instante da morte? Aí eles respondem, volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se aparta momentaneamente. Então, ele está dizendo para a gente, volta a ser espírito, mas o espírito que ele está se dizendo aqui é o espírito que a gente diz desencarnado, porque espírito somos todos nós, espíritos imortais, né? Por que é falado isso na doutrina? Porque o espírito, ele não morre, o que morre, o que vai perecer é o corpo, mas o espírito que hoje, como eu, por exemplo, está como Adriana, esse espírito que dá vida a este corpo, né, ele prossegue. O que fica para trás é o corpo. Então ele diz que se aparta do mundo espiritual momentaneamente, que é quando a gente vem para reencarnar, não é? Aqui nessa terra, com esse material deste corpo, que é perecível, né? E aí a gente faz o quê? A gente vai tendo uma reencarnação, vamos aí deste modo, né? Trabalhando as nossas questões, entendendo, mas sempre frisando, nós somos imortais na questão espiritual, né? Aí ele diz na 150, pergunta, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Resposta, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse, né? Então essa individualidade é outra questão, que a gente acha, né, que, por exemplo, porque nós saímos desse corpo, a nossa individualidade não existe mais. Não, ao contrário. Tanto quando a gente vem, quanto a gente vai, a nossa individualidade vai permanecer. Ou seja, aquilo que nós estamos aqui hoje, né? Vamos lá. Fulano tem uma característica tal, por exemplo, uma individualidade tal, ajuda, tem um bom coração, a maneira que a gente fala mais simples, né? Então, isso é uma individualidade de fulano, que às vezes o outro não tem. Então, nós não somos iguais, não é? Somos semelhantes. E todos nós temos a nossa individualidade, no corpo ou fora dele. Né? Aí a subpergunta A, ele faz assim, como comprovar a alma a sua individualidade uma vez que não tem mais corpo material? Aí eles respondem, continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então é outra coisa que a doutrina traz para a gente de esclarecimento, que nós somos feitos do corpo, do espírito e do perispírito, né? Então, quando a gente desencarna, quando a gente volta a esse mundo espiritual, de acordo com o que nós vivenciamos aqui, o que acontece? O nosso fluido, não é? Quer dizer, o espírito, ele volta com o perispírito, vão estar sempre juntos. O que perece é esse corpo. Então, quando ele diz, né, como comprovar isso? E aí ele fala aqui do espírito se apresentar como foi na sua última encarnação. Então, está mostrando para a gente
que não é pelo corpo físico que ele está se mostrando, mas pela questão fluídica que o perispírito tem, da parte que esse perispírito ele é moldável, né? A gente estuda isso aqui. Ou seja, o espírito ele desencarnou. Aí ele vai aparecer para mim sem esse corpo físico, mas a forma é essa, como eu conheci ele. Então não tem o corpo, mas continua com aquela forma humana e aparecendo de forma que eu o conheça como foi na última encarnação. Então o perispírito é aonde, junto com o nosso espírito, não é? Tem essas questões que a gente diz assim. Por exemplo, no livro dos médiuns tem uma questão que aparece lá, que o espírito apareceu para outros da forma, mas assim, com detalhes de como ele foi. E tinha uma questão de uma tabaqueira, não é isso? E aí a pessoa falou, não, era assim aquela pessoa, porque ele apareceu com a tabaqueira. Então olha o que o espírito fez. Com o seu perispírito, ele foi ali moldando exatamente os detalhes como aquela pessoa conhecia ele, para que não houvesse dúvida que era ele mesmo desencarnado, mas que ele fazia de forma a observar o detalhe. E isso acontece também quando a gente faz uma carta para o plano espiritual perguntando sobre os nossos entes queridos. Na maioria das vezes, eles trazem naquela carta algum detalhe que somente o outro que conheceu vai ter sobre aquela certeza, né? Por exemplo, Chico, ele trazia muitas, né? E como que Chico poderia conhecer o detalhe de tanta gente? Impossível. Então, o que acontece? O espírito, ele tem a liberação para responder através daquele médium que psicografa e vai trazer os detalhes até que para nós, que ainda duvidamos de alguma coisa, porque a gente é assim mesmo, né? Será que, não sei, né? Então, traz o detalhe. Então, é isso que ele está falando aqui. Não impede nada, está fora do corpo, né? Essa questão do nosso corpo é para a gente entender que nesse planeta, né? Nesse fluido cósmico universal, do planeta que nós habitamos, Terra, né? Há esse fluido cósmico universal que é trocado com o nosso próprio fluido. É onde o nosso perispírito faz essas questões de botar de forma que a gente compreenda os detalhes, né? Como foi o irmão do livro dos médiuns da tabaqueira. Então, se em algum momento a gente, por acaso, vir a ver algum irmão que a gente conheceu, não é alucinação, não é coisa errada, está tudo dentro da lei de Deus. Então, ele continua, ele está vivo, né? Aí a gente presta atenção da seguinte maneira, né? Por exemplo, a gente tem muito uma ideia do culto aos mortos, né? E, assim, nada contra as questões que são feitas, não é isso. Mas que a gente entenda que, na verdade, o culto aos mortos é culto aos vivos, porque o espírito continua. O que não está ali é aquele corpo. Então, o nosso pensamento, a nossa prece em relação àqueles que já partiram, precisa ser as melhores, porque ele continua vivo. Então, se eu emito um pensamento de desespero, se eu emito um pensamento, você tem que me ajudar disso e daquilo, e a gente não sabe nem em que condição o espírito se encontra, nós vamos desorganizar aquele espírito falando mentalmente. Então, a nossa importância de entender o que a doutrina traz sobre o espírito continua. Até para que a gente, pelos amores que a gente tem, que já foram, né, a gente possa cuidar de uma maneira que não leve o desespero, que não leve o desequilíbrio, né? Então, a doutrina explica tudo isso. Então, no primeiro momento, a pessoa desencarnou, você vai sentir, lógico, gente, vai sentir. Ao laço de amor, ao laço que a gente ainda não consegue trabalhar, que é a presença física, a gente ainda não trabalha isso. A gente ainda tem a dificuldade da ausência física.
Mas eles dizem aqui para nós, os laços afetivos, eles não se perdem. Então, a gente tem que ver, pensar sempre em que condição aquele espírito desencarnou. Aquele espírito acreditava numa vida após a morte? Aquele espírito, ele trabalhava a questão da sua melhora íntima? Então, a gente não pode, de forma alguma, emitir vibrações, pensamentos de desequilíbrio, sempre de prece, sempre pedindo de você para o intermediário, ou seja, de você para Jesus e de Jesus para que atenda aquele irmão com toda a misericórdia que o Pai dá sempre a nós, não é? Porque de nós mesmos a gente não tem muita coisa. Então, que você peça a Jesus, a Maria de Nazaré, ou qualquer espírito, não é? Baltazar, qualquer um, que possa emitir as vibrações de amor, de paz, de caminhar no mundo espiritual, no bem e na luz, para que aquele irmão prossiga. Esse é o nosso papel. A doutrina espírita explica muito bem sobre a imortalidade da alma, e um dos princípios da doutrina é esse, a imortalidade da alma. Então, quando você entende isso, quando você vai vivenciando, claro, eu volto a falar, o sentimento, a dor desse afastamento momentâneo vai existir. Você vai chorar? Claro, você é normal, nós somos normais como qualquer outra pessoa. O que a gente tem que passar a entender é que se a gente colocar o desespero, aquilo vai afetar os nossos amores, né? E é isso que ele fala aqui. Na subpergunta B, ele fala: a alma nada leva consigo deste mundo? E eles respondem, os espíritos: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargura, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, aquele ditado que a gente ouve sempre, né? Não dá para você enfiar no caixão as coisas materiais. A gente não ouve isso, não é? Mas é mais ou menos isso mesmo. Não só pela questão do tamanho do caixão, não é isso. Pode ser o maior que for, que não vai caber as coisas materiais. Mas então, é para a gente entender o que ele está dizendo. Conforme o Espírito viveu na Terra, conforme a gente está vivendo, não é? As coisas materiais, elas fazem parte do nosso mundo. Se não fizesse, não estariam aqui. Agora, o excesso, o abuso, né? O que a gente coloca de prioridade, muitas das vezes, é o material, quando não deveria ser. Deveria ser as questões espirituais. Ou seja, se eu continuo fora desse corpo, como que eu vou levar algo material? É só para a gente refletir. Então não há essa questão. Então sim, eu quero ter um material tal, eu trabalho para isso. Tudo normal, gente. Não tem problema nenhum nisso. Agora, eu tenho um material, né, que está me sendo em grande quantidade, aí sim eu preciso refletir. O que é que eu estou fazendo com esse material? É só de meu uso? É só para mim que eu conquistei aquilo? É dito para nós que todos, sem exceção, pode sempre fazer uma caridade. Todos, seja ela material, seja ela parte moral, não é? Então, quando a gente começa a entender isso, que para o mundo espiritual a gente não leva nada material, então, quando você tem um pouco, você divide, quando você tiver muito, a mesma coisa vai proceder. E ele está falando aqui, ó, os espíritos dizem, quanto mais você compreender sobre a futilidade, mais você vai deixar essas questões terrenas. Então, se tem aquele, vamos lá, jogo de copo que a gente ganha, e ninguém nunca pode usar, quando eu desencarnar eu vou procurar o quê? O jogo do copo, não é? E vou ficar atrás do copo, o copo. Ó, é mais ou menos para a gente entender. Então, eu ganhei aquele jogo de copo, lindo, mas vamos usar?
Quebrou, que pena. Quebra mesmo, era divina. Ponto. Não se apegar àquilo. Porque o Espírito, né? Não diz o Evangelho, onde estará o teu tesouro, lá tu estará. E onde é que está o nosso tesouro? Nas coisas materiais. Então a gente tem que viver, usufruir, ajudar, sabe? E mais não se prender àquilo. Às vezes a gente vê brigas homéricas das famílias, não é? Com quem vai ficar a casa quando eu morrer? Com quem? Gente, você vai levar a casa? Quem ficar, que trate de fazer tudo como deve ser feito. Ou se você está tão preocupado com isso, faça logo uma divisão. Acabou-se. E segue a tua vida de espírito. Porque tu precisa cuidar das coisas espirituais. Porque as materiais, a casa não vai contigo. Então, são questões que a gente vai. O uso, sim, claro, você batalhou para ter sua casa própria. Ótimo! Não tem nada de errado, gente. Mas o que é que você está fazendo com isso aqui? Enquanto você está aqui na Terra, né, encarnado, você tem um lugar onde se abrigar do sol, da chuva, do perigo. Ótimo! Não tem nada de errado. Mas você, isso para você é tudo que você veio fazer aqui? Não. A gente vem aqui para progredir. Progredir moralmente, espiritualmente. E não para abarcar um monte de coisas materiais que depois vai ficar, que vai criar confusão. E aí, quando você no mundo dos espíritos tem a possibilidade de ver, meu Deus, para que eu fiz isso? Ainda dá uma agonia no espírito, você depois de desencarnar. Então, se o espírito continua, vamos dar prioridade às coisas espirituais. Vamos trabalhar? Claro que ninguém aqui vive de brisa, gente, a gente sabe disso. Então, vamos trabalhar, tem que trabalhar, tem que ter as coisas. Mas como está funcionando sua cabeça sobre isso? Porque às vezes a gente vê pessoas que ganham X, mas que é uma coisa de Y, fora do alcance daquele momento, e se atormenta como espírito, e passa a encarnação tentando aquilo, não consegue, morre frustrado, ou se consegue aquilo, perde a graça. E aí, como é que foi feito? E as coisas do espírito, como é que está? Quando você chega ao mundo espiritual, como é que vai ser? Se você continua. Porque para se a doutrina espírita diz para nós claramente que nós continuamos, então o que a gente tem que trabalhar aqui é a parte moral da gente. É como você é aquele famoso, tu vive bem, morre bem. É mesmo assim, é desse jeito mesmo, né? Então quando você trabalha suas questões para o bem, para a luz, quando você vê que você pode sim, de alguma forma, entender o que o Evangelho fala, que em todos os mundos, o Evangelho diz isso, todos os mundos, a âncora da salvação é a caridade. Nós fazemos a caridade. A gente precisa ver. A material para nós talvez é a mais fácil. Mas e a parte moral e espiritual da caridade? Que tem. Porque às vezes alguém quer só falar, mas você não quer ouvir. Mas você tem todo o tempo do mundo, mas não quer ouvir. É uma forma de caridade, não é? Então isso serve para dentro de casa e para fora de casa, né? O primeiro ensinamento que Jesus deu, Deus deu para a gente foi a família. Então, às vezes dentro da nossa própria casa, as pessoas convivem, mas não conversam. As pessoas não veem a dor da outra, mas quer cuidar do mundo lá fora. Gente, tem que cuidar dos nossos também, né? Aí quando morre, a gente quer saber como está fulano, como... Mas cuidou, se você cuidou, você tem uma preocupação porque você cuidou. Agora, às vezes tem uma preocupação por uma culpa. Então isso não pode existir para a gente. Faça aqui, faça agora. Cuide agora. Seja feliz agora. Felicidade eterna a gente não tem aqui. Mas nós temos grandes possibilidades, momentos de estarmos felizes quando caminhamos no bem, quando caminhamos naquela porta estreitinha que a gente diz, meu Deus, isso não vai dar certo. Aí quando você vê, já passou. Mas é isso que eles estão dizendo para nós. Na 151, ele pergunta, que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal? Ele responde, o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante
dela, mas não obstante, conserva sempre a sua individualidade. E aí eu pensei, nós aqui não estamos numa sintonia. Mas nós somos um todo, porque estamos no lugar, estamos fazendo parte, mas desencarnamos, aí todo mundo fica igualzinho? Não, a gente permanece com a nossa individualidade. Fazemos parte do universo, de um todo? De um todo. Por quê? Uma hora a gente está num mundo habitado, X, na outra, então fazemos parte de um todo. O universo é muito grande, os mundos são habitados. Nós é que não temos condições ainda de ver como é que são habitados. Mas o Evangelho diz isso para nós. Então, sim, fazemos parte de um todo do universo, mas não que a gente desencarne e aí todo mundo fica igualzinho porque é parte todo do universo. Não é isso. Continua com a sua individualidade. Porque se fôssemos um todo, como diz aqui, todas as mensagens seriam idênticas que chegam de lá. Não é? Não é. Se você vai perguntar de alguém que você conheceu, é uma individualidade. Se eu não conheci, como é que eu vou perguntar daquele? Então a gente vê que faz um todo, sim, em tudo que é composto no universo que o Criador nos proporcionou. Mas não que a gente torna um todo e todo mundo é idêntico. A individualidade sempre permanece. Tá? Aí ele pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Ele responde: não tens essa prova nas comunicações que recebeis? Então, que a gente já falou lá atrás. Exatamente. Você recebe as comunicações, não tem lá os detalhes? A gente vê aquele filme, As Mães de Chico, não é? E aí, o que ele fala? Traz detalhe. Mãe, eu tinha isso, isso, isso. Mãe, né? Então, olha só o que o Espírito está fazendo com a individualidade dele. Mostrando que realmente é ele que está respondendo através daquele médium tudo que a mãe está querendo saber. Então a gente vê que trabalho o espiritual tem conosco de misericórdia, não é? Por quê? Para nos consolar. Essa que é a verdade. Então, a hora que a gente entende que nós somos individualidade, o que nós temos que fazer é a questão sempre de nos melhorar. Nós viemos aqui para progredir. Aqui a gente fala prova de expiação, né? Provas de expiação passando pela regeneração. Sim, é verdade. Mas nós viemos aqui para progredir e melhorar. Reajustar? Sim, claro que é também. Mas a gente precisa reajustar com compreensão daquilo que a gente está fazendo, né? Para que a gente possa cada vez mais evoluir nesse sentido de que eu sou uma criatura de Deus, então eu preciso melhorar. Se Deus é a inteligência suprema, aqui é a primeira questão do Livro dos Espíritos. Se Ele é a inteligência suprema, por que nós não podemos usar a nossa inteligência sempre para o bem? Se somos criaturas de Deus. Esse é o propósito, né? Aí tem uma nota que ela diz assim: os que pensam que pela morte a alma ingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal, entenderem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Aí sim, né? Se as almas se confundissem, só teríamos as qualidades do conjunto. Verdade. E aí ele fala de novo aqui sobre essas questões de ser idêntico. Nós não recebemos mensagens idênticas do mundo espiritual. A sua individualidade, né? Então vamos lá. Espírito, hoje desencarnado, Chico Xavier. É uma individualidade. Ele vai mandar uma mensagem de um jeito. Espírito Baltazar vai mandar de outra, né? E por assim sucessivamente. Então, não tem essa questão da gente ficar, né? Somos todos iguais. Somos semelhantes, mas com as nossas individualidades. Aí ele fala mais um pouquinho.
carecem de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e da vontade própria. E não é? A gente encarnado e desencarnado, a gente dá consciência do nosso eu e do nosso livre-arbítrio, porque Deus não tira o livre-arbítrio da gente, nem no corpo e nem fora dele. Então, a gente já sabe o que é certo e errado? Sabe sim. Já saímos lá de simples e ignorantes. Então, é possível tomar uma decisão? É possível. Agora, conforme o direcionamento que você tem dessa decisão, ela pode ser acertada ou equivocada. E sempre que a gente tem uma ajudinha do espiritual, ela vai ser acertada, né, gente? O espiritual superior, eles são de uma misericórdia com a gente. Então, sempre, olha, filho, caminha por aqui, faz isso assim, assim, constrói isso e isso, ajuda na caridade, porque aí a gente está achando que, nossa, nós estamos ajudando o outro. Estamos, mas estamos nos ajudando. Porque quando você se envolve em algo, não é? Para um coletivo, aí você, às vezes, aquilo é até cansativo, fisicamente dizendo, mas você sai assim, nossa, mas eu estou com uma sensação boa, o corpo pode estar cansado, mas o espírito está feliz com aquilo, não é? Então, é quando você vê, por exemplo, né, uma obra social, as pessoas receberam lá, às vezes é tão pouco que a gente pode oferecer, mas você vê que oferecer um pouquinho de esperança aquele dia para alguém, que você pôde, num momento, ajudar de alguma forma. Gente, a gente não vai salvar o mundo, não é esse o propósito, não é? Mas quando a gente vê, quando alguém precisa, né, de um aparelho, de um ventilador, não tem, olha, tem criança, tem isso, tem aquilo. Então, quando a gente se movimenta, a gente não pode comprar até do nosso, mas a gente se movimenta para que todo mundo ajude, você vê um pouco de esperança no olhar daquelas pessoas. Ah, é pouco? Eu acho que pouco é a gente ficar parado. Isso que é pouco. Agora, a gente ajudar, a gente poder fazer o melhor, é isso que a espiritualidade diz pra gente, para tratar da nossa individualidade. Às vezes nós temos dentro de casa 5, 6 ventiladores e tem um irmão que não tem um. Aí você diz, não, mas é quando for alguém em casa, eu estava parado. Poxa, mas você não tem um para dormir, você não tem outro para visita? Outro, ainda sobrou, gente. E aí? Às vezes estraga, você não ajuda. Então, você trabalhou a sua individualidade? Não como deveria. Você está tendo muito, mas está sabendo usar? Não. Então, são todas essas questões para a gente, né, trazer. A gente traz as questões materiais simples, porque a nível de comparação a gente entende, ó, rapidinho, né? É bem assim. Então, vamos lá. Aí ele diz, onde foi que eu parei? Aqui. A diversidade infinita que apresenta sobre todos os aspectos é a consequência mesma que constitui a individualidade diversa. Se após a morte só houvesse o que se chama de grande todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria idêntico, né? E não é dessa forma. Desde que, porém, lá nos depare seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá há todos os caracteres, alegre, triste, leviano, ponderados e etc. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade, ainda mais evidente, se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referente às suas vidas terrestres. Também não se pode postar em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos ensina, em teoria, como artigo de fé, o Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Então, ele está trazendo para nós, a pergunta foi, como se pode comprovar, não é? E ele está trazendo para nós.
que através da individualidade, seja da aparição, seja do detalhe de uma carta psicografada, a gente tem essas provas incontestáveis, né? E que a gente via muito bem relatada aí nos filmes espíritas, trazendo para nós o quanto é importante, às vezes, para aquela pessoa que está recebendo, ter aquela confirmação, né? Vai aliviar muito as dores dela. Pela dúvida, a espiritualidade pensa assim, mesmo que ela duvide, eu vou mandar lá uma coisa incontestável, escreve aí uma coisa incontestável que só ela sabia. E aquilo vai dar um alento e a pessoa vai conseguir seguir o seu caminho, esperando até um momento de encontrar novamente aquele amor que se foi antes da gente, né? A 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Aí, eles vão fazer uma subpergunta aqui, ó. Não seria mais exato chamar de vida eterna a dos espíritos puros, dos que tendem a atingir a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamamos as coisas como quiserdes, contanto que vos entenda. Então ele está dizendo para nós que o espírito, o corpo é passageiro e transitório, assim como esse corpo nosso aqui na Terra. Em outros mundos, é outro tipo de corpo? Sim. Outra matéria? Sim. Que também pode ser, dessa forma que ele está dizendo, transitório, né? E passageiro. Mas o espírito, ele continua. Então, se eu desencarno hoje, Adriana, hoje me conhece assim, Adriana. Se eu vou voltar num corpo masculino ou feminino, isso vai depender do meu plano reencarnatório. Mas que o espírito que está aqui, ele continua, ele continua. Então, que a gente possa entender isso, que o corpo é transitório. Aí a gente pensa também, mas se ele é transitório, precisa de um cuidado. Não, precisamos cuidar do corpo. Ele é o veículo para a nossa reencarnação. É através dele que a gente vai cumprir a etapa que a gente fez o contrato lá em cima, né? Então, por isso que eles falam, cuidar do corpo não quer dizer você se apegar ao corpo, não quer dizer botar o corpo da vaidade, da sensualidade. Não é nada disso, gente. É cuidar do corpo. Como eu cuido do corpo? Mantendo fora ali os excessos, não é? A questão de você ter saúde para o corpo é o que eles estão dizendo. Por quê? Porque a gente às vezes vê que existem algumas pessoas que se preocupam demais com o corpo, mas é uma questão de que, isso não está bom, isso não está... Mas não é para o aproveitamento da reencarnação, é só como uma questão matéria mesmo. E quando isso acontece, do espírito se apegar demais ao corpo, como qualquer coisa que se apegue, o espírito pode ver a decomposição daquele corpo. Olha que situação. Nossa, meu corpo está se decompondo. Já morreu, já acabou, já disse, nossa. Mas ele está ali, ó. Olha só que situação, se a gente sabe que continua. Então, claro, você cuidar do corpo, essa questão de que tem o corpo perfeito é esse, isso são algumas ditaduras que existem. O corpo perfeito é aquele que você está nele como espírito e que está cuidando e que está vivenciando e que está tratando e que está tentando progredir. Isso é o que existe. Então, que a gente não tenha esse apego também, mas tenha um cuidado, o cuidado com o nosso corpo. Ele é veículo, né, para a gente poder passar a nossa reencarnação. Bom, aí a subpergunta, já li, ele falou, né, essa seria a felicidade eterna. E ele cita aqui espíritos puros. Nós somos espíritos puros. Gente, né? Um foi ótimo. Né? Não somos, né? Está na terra, né? Não somos, né? Qual é o espírito puro que a gente conhece? Jesus. Somos espíritos puros, gente. Não somos, estamos ali no esforço, na batalha, mas sujeito à perfeição. A cada reencarnação, não é? Isso é que a gente precisa colocar. Se nós estamos estudando e acreditando
na imortalidade da alma, que eu continuo, então eu tenho que tratar do meu espírito, para que na próxima reencarnação eu volte, e a gente sempre, quase sempre é isso, de reencarnação a reencarnação, você volta na mesma prova, que você ainda não concluiu, aí você volta. Veio lá uma reencarnação, duas, três, está na mesma prova ainda, porque precisa tirar 100 para poder aquilo ali ser liberado. Então, cada vez que eu compreendo que trabalhando a virtude, a moral, conquistando uma que seja a cada reencarnação, eu não vou perder mais ela. Se eu conquistei, eu não perco mais. Então eu vou reencarnar, encarnar quantas vezes forem necessárias com aquela virtude. Porque eu aprendi uma que eu não vou mais perder. Mas para isso a gente precisa do esforço. Eles falam o tempo todo aqui, do esforço diário, do esforço com o espírito, do esforço, né? Eu não posso hoje, eu trabalhei um pouquinho de desapego, eu já deixo lá uma coisa. Não, então você não trabalhou o desapego, você está começando a trabalhar o desapego. Aí você volta em outro, continua trabalhando o desapego. Aí volta em outro, então, geralmente, não é uma caixinha fechada, mas geralmente eles falam para nós, de reencarnação em encarnação você vem com a mesma prova, para que você saia de uma 100% garantida. Então, olha quanto esforço a gente precisa colocar em prática, né? Bom, aí eles falam agora da separação da alma e do corpo. Questão 154. É dolorosa a separação da alma do corpo? E eles respondem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o tempo de seu exílio. Aí eles trazem uma nota. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, ele trouxe a mais natural e possível que a gente conhece, que é a falência dos órgãos. Por quê? Porque nós já sabemos que a única certeza que nós temos aqui é que vamos desencarnar, que vamos partir. Claro que a gente não vive pensando nisso, né? A gente acha que vai durar 200 anos, um dia mais, é assim? Mas já disse lá, o corpo é transitório. Então, os órgãos estão aonde? No corpo. Então, para o nosso planeta, a composição fluídica do nosso corpo é aqui, nos órgãos. Então, eles vão se esgotando. Conforme a idade, ele diz, natural, ele vai se esgotando, perdendo aquele fluido. E quando desencarna, é como se fosse uma lâmpada que apagasse. Não tem assustador do desencarno. É mais o corpo físico. E quanto mais o espírito entender que ele, se desprendendo de questões materiais, de tudo, mais isso aqui se faz dos laços se romperem mais facilmente. E ainda a gente precisa lembrar que os órgãos, eles têm o seu tempo de vida, a liberação dos fluidos dele, mesmo que já tenha saído, falecido, né, vamos dizer assim, desencarnado, mas ainda se tem a saída fluídica daqueles órgãos, mesmo que já não tenha mais o cordão de prata nos ligando como encarnado. Mas isso só vai ter uma duração longa ou pequena de acordo com o espírito vive. Tudo isso ajuda. Então, o que a gente ouve, viva bem, morra bem. É bem assim. Ele quer fazer uma pergunta. E aquele que não acredita na reencarnação? Bom, eu conheço pessoas. Sim, a gente não. Há pessoas que não acreditam, não é? Mas para nós que estamos dentro da doutrina espírita, que estamos estudando, a reencarnação nos responde principalmente essa questão.
Por que será que uns chegam ao mundo cego e outro enxergando? Porque Deus é injusto com o cego? Não. A reencarnação explica que nós, no nosso plano reencarnatório, por questões nossas, que cada um tem a sua individual, você vai vir sem aquela visão para que você tenha um progresso. Que talvez, quando você reencarnou da última vez, não utilizou a sua visão como deveria ser. Isso é uma possibilidade. Há inúmeras. Então, a reencarnação responde: Deus é justo ou injusto? Por quê? Por que uns nascem com todo o corpo, entre aspas, perfeito, e o outro falta os membros? Porque Deus não gosta daquele que falta os membros? Claro que não, gente. Ele nos criou, simples e ignorante, forma humana, nós trilhamos o nosso querido, o nosso livre-arbítrio. Por isso que diz que o nosso livre-arbítrio tem que ser de muita responsabilidade, né? Para que a gente use ele de forma sem aquela questão. Eu posso tudo. Pode, mas é certo. Então, a reencarnação, quem não acredita, a gente respeita, porque ninguém é obrigado a acreditar em nada, a gente respeita. Mas a reencarnação nos responde muito claramente essa primeira pergunta. Essa primeira pergunta. Porque numa família vem uma criança que a gente chama normal e a outra especial. A especial não é filha de Deus? É, tanto quanto a outra julgada normal. Mas nós somos o quê? Individualidade. Se fôssemos iguais, veríamos todos iguais. Nós não somos. Então, a cada reencarnação nossa, né, para nós que estamos aqui na doutrina, procurando compreender e estudar, a reencarnação para nós, na verdade, é uma grande consolação de misericórdia. Onde a gente olha e vê que cada um de nós, não é, tem uma misericórdia divina conosco. Porque quando a gente compreende a questão de mundo espiritual, de a vida continua, a gente vê que como nós estamos aqui encarnados, nós temos amigos e adversários. No plano espiritual não é diferente, não, gente. Então, às vezes, a gente precisa levar isso uma visão muito mais ampla, não é? Não é só o fato de você ser espírita e acreditar na reencarnação. Por isso Kardec disse: a doutrina dos espíritos é para a humanidade, para que ela compreenda. E há irmãos de outros segmentos que já compreendem um pouco melhor a reencarnação, mas continuam seus segmentos. Qual o problema disso? Nenhum. Continua de fazer o que está gostando de fazer, mas está compreendendo algo que talvez estava aprendendo ele. Então, a doutrina espírita é para a humanidade. Quem quiser estudar, os livros de Kardec estão aí, para serem comprados. Os centros espíritas sérios têm os estudos, não é? Então, é para a gente, é sempre trazer essas informações que foram nos dadas para todos nós. E se não acreditam, não tem problema nisso também não. A gente respeita o livre-arbítrio de todo mundo, né? Bom, aí ele fala, na 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Aí ele responde: rótulos, os laços que a retinham, ela se desprende. Então, esses rótulos, laços que ele está dizendo, é sobre aquelas questões que a gente está falando, do espírito trabalhar cada vez mais o desapego, a futilidade, a vida material, tudo isso. E como a gente disse lá no iniciozinho, não é? Quando nós aqui estamos e já compreendemos isso, o nosso comportamento diante da partida de alguém, da volta, né, ao mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, se a gente já tem consciência de tudo isso, então o melhor que a gente pode fazer é uma prece envolvida de nós para o intermediário, como o Baltazar fala, né? A prece de Baltazar, de nós para o intermediário, para que ele possa
enviar aquelas solicitações para quem necessário seja, né? Então, a nossa questão é, sim, claro, partiu, a gente vai chorar, mas não vou entrar num desespero, porque eu vou atrapalhar. Isso a doutrina espírita também explica para a gente. Se a gente ama, a gente quer atrapalhar? Não, a gente quer somar, né? Então, sim, as nossas dores, tudo tem que ser respeitado. O choro, a dor, mas não desequilibra, porque vai desequilibrar você e vai atrapalhar aquele que está chegando ao mundo espiritual. Se ele já tinha um entendimento, ótimo, mas mesmo assim vocês têm laço afetivo. Se você desequilibrar e resistir, porque é uma ligação. Então, por amor, a gente vai fazendo aos pouquinhos, encontrando ali aquele alento em Jesus, para que um dia a gente possa estar junto novamente, né? Aí eles falam, a separação se dá instantaneamente, por brusca transição, haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem, não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo e se restitui subitamente à liberdade. Aqueles dois estados, eles se confundem. Então tem um vídeo na internet, eu esqueci agora o nome, mas era isso, a esposa ficava ali, e o marido já estava nos termos finais, mas aí mostra como que fluidicamente ela trazia aquela inconsistência dele para ele querendo muito aquela partida, mas ela ali, ó. Ah, mas o outro tem um poder sobre aquela pessoa. Não é poder, gente. Tem laços afetivos. Então o espírito, ele quer partir e quer estar livre, mas ao mesmo tempo ele não quer que você sofra e fica naquela agonia, né? Então, quando a gente entende isso, aí a gente vai entender que vai gradualmente aquilo se separando, vai se misturando aquele momento em que você vai passando meio que, vamos dizer assim, por um período que você está sentindo que teu corpo está falecendo aquilo ali, né? Então que a gente não atrapalhe esse momento. Por quê? Quer ver uma coisa? Por que a gente tem alguém internado? Aí a pessoa está num estado ruim, aí vai todo mundo numa visita e de repente aquele ser melhora. E todo mundo fica feliz, que bom que melhorou. Aí a gente faz o quê? Pega a bolsinha, vai para casa e ó, desprendeu dele, ó. Aí quando você chega em casa, fala assim, seu ente querido faleceu. Gente, é um trabalho espiritual também. Por quê? Você teve um momento de felicidade. Então você pôs ali, aquilo tudo e tal, mas ele precisava partir. Então foi todo mundo, ó, mais que tranquilo, vamos dizer assim. Poxa, não melhorou, que ótimo, não sei o quê. E ele também. Então percebam como que a continuidade da vida precisa de alguns cuidados espirituais nossos. Precisa, não é? Estar nesse corpo é benéfico, faz parte da reencarnação, é veículo, mas ao mesmo tempo é um cativeiro que a gente tem. E às vezes o corpo físico já não está mais aguentando. E a gente diz assim, não, mas fulano tem que ficar bom. Mas já sabe que nem tem cura no corpo físico, como ele disse, tem a falência. Qual é a nossa posição mental? Senhor, o melhor possível para esse ser que eu amo tanto. Que a espiritualidade vai tomar conta daquilo ali. Vai amparar, vai chegar ao plano espiritual mais conscientizado da sua nova forma de viver. E para a gente também. Então, a doutrina é esclarecedora, né? Aí ele vem dizendo assim na nota: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, ou pelo espírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa nesta vida
orgânica, então, de novo, gente, o espírito e o perispírito, eles vão caminhar juntos. O corpo vai permanecer aqui, porque é esse corpo dessa matéria que não tem como ir. Então, o perispírito e o espírito sempre juntos. Tá? A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que no momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naquele sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é menos rápido, durante algumas vezes, dias, semanas e até meses, e que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Né? Então, de novo, Kardec traz uma nota, gente, vamos usar, vamos sim ter uma utilidade, mas não vamos nos apegar, né? Porque, inclusive, o nosso corpo fica. Se a gente não leva nada material, o nosso corpo é o quê? Matéria. Não vai com a gente. Vai ficar. O espírito é que vai prosseguir, né? Aí ele diz mais um pouquinho aqui. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase que instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em observações, em indivíduos, que têm podido observar, por ocasião da morte, essas observações ainda não provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se como alguns suicidas, né? Então, eles trazem aqui os suicidas, por quê? Porque o suicida não como julgamento. Ele é uma negação ao que ele vive. Ele não quer aquele jeito. Então, ele acha que matando o corpo, acabou o problema dele. Só que quando ele desperta no mundo espiritual, o que acontece? O problema é dobrado, que é o que eles dizem. Não há pena eterna, que a gente lembra disso, né? No livro Céu e Inferno explica para a gente sobre as penas. Não há pena eterna, mesmo que o irmão tenha se suicidado. Então ele se suicidou no plano espiritual, se está se arrependendo, ele vai ter sim uma chance de modificar aquilo, voltando a reencarnar. Quanto tempo isso leva? Gente, não sei dizer isso para vocês, porque somos individualidade, eu não sei do plano espiritual de ninguém, não é? Do planejamento, aliás. Então, quer dizer, a gente sabe que não há pena eterna. Então, se o irmão cometeu isto, suicídio, o que a gente tem que fazer? De prece. Envolver o irmão em prece, não é? Casas espíritas têm as caixinhas de radiações, tem o momento de prece. Gente, envolva em prece. Sempre de você para o intermediário. Nunca de você para diretamente para aquele que faleceu. Não, de você para Jesus, de você para o Espírito, para que possa aquele irmão ser envolvido nessas coisas. Então, a questão é, acordou no mundo espiritual, não está resolvido o meu problema aí. A confusão ainda é muito maior, né? Na 156, ele fala: a separação definitiva da alma e do
orgânica? Olha, ele já respondeu isso naquela outra pergunta. Sim. Então, já se rompeu o cordão de prata, ou seja, já houve a morte do corpo, mas pode-se ainda estar saindo aqueles fluidos, ainda tirando toda aquela questão orgânica que é presente, está ali, mesmo que já não tenha mais a questão de, por isso a pessoa vai voltar a viver de novo. Não é isso, né? Então ele explica, na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo, nada mais há que a vida orgânica. E às vezes a gente vê isso muito no hospital, na questão do coma, não é? Por quê? O coma, muitas das vezes, aquele corpo está ali, porque organicamente algo ainda está funcionando. Mas aquela alma provavelmente já está bem distante daquele corpo. E se ela trabalhou todas essas questões, distante ela está daquele corpo, já esperando um momento orgânico para aquilo, né? Então, o que acontece? Está ligada, porque está no cordão de prata, está encarnado. Sim, gente, está ligado. Mas sempre eles estão falando. Às vezes a alma, ela já viu que é um cativeiro do corpo, ela já entendeu, naquele momento ela já está dando tantas coisas, que aquele corpo que está ali, cheio de dor, cheio de não sei, está ali. Igual quando a gente morre. É um exemplo bem fácil. Dormimos todos os dias, deixamos o nosso corpo aqui e saímos do corpo. O espírito sai do corpo todos os dias. A doutrina traz isso para nós. Claro que a gente está ligado com o cordão de prata. É lógico. Então, sair, não é? Todo dia você sai. A gente lembra para onde vai? Às vezes não. Mas tem vezes que a gente volta assim, abriu o olho, nossa, hoje está ruim. Gente, eu acabei de abrir o olho. Onde é que eu fui? Estou cansada. Cansada. Tá vendo? A alma sai do corpo. E aonde você vai? A gente Vezes que eu durmo e acordo 6 horas da manhã, como a gente não viu nem acordei bem. Então, muitas das vezes, há trabalhos espirituais, quando a gente dorme. Você é levado a fazer trabalhos espirituais. Há essa possibilidade, não é? Há a possibilidade de você, às vezes, durante o dia, não fez uma prece, teve um dia agitado, a gente tem pesadelos, a gente vai a lugares horríveis que a gente diz, é um pesadelo, mas você foi até lá, a alma saiu do corpo. Então, olha só, todo dia a gente morre um pouquinho. Está voltando, não é isso? Então, para que a gente possa entender isso, né? A 157. No momento da morte, a alma sente algumas vezes qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai adentrar. Muitas vezes a alma sente que se desfaz os laços que aprende o corpo. De novo, é a mesma pergunta, formulada diferente, e ele vai dar a resposta, não é? Emprega, então, todos os esforços para desfazê-la inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por uma antecipação do estado de espírito. E aí a gente pode tomar isso aqui com as pessoas que voltam do coma. Quantos relatos a gente tem que a pessoa diz assim, o lugar é lindo, eu fui assim, 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 tinha isso e isso. O que foi isso? Emancipação da alma. Ela estava ali, foi até lá, viu como era aquele estado, mas ainda tinha que cumprir alguma coisa. Volta para o corpo. Então a gente faz sim a emancipação da alma, todos os dias, não é? 158. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de arrasto pela terra, depois se encerra a sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer como uma existência brilhante, pode nos dar a ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Aí eles respondem, uma ideia apanhada, a imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra como frequentemente vocês costumam fazer, né? Então sim, se a gente pensar que da lagarta à borboleta é uma transformação, sim, a morte é uma transformação. Isso a gente pode pensar, né? 159. Que sensação experimenta a alma no momento
estado no mundo dos espíritos? Aí eles respondem, depende. Se pratica o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento se sentirá envergonhado de haver praticado. Quando a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que se aliviada de um grande peso, pois que não tem nenhum olhar de investigação, de sondar, né? Então, como é bom a gente estar no bem e praticar ele. 160 e a última. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Aí eles respondem, sim, conforme a afeição que lhes é votada e a que eles consagraram. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada no mundo dos espíritos e o ajudam a se desligar das suas faixas da matéria. Encontra-se também com muitos do que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e o vai visitar. Então, o que a gente vê? Sim, a gente vai encontrar os nossos amores? Vamos. Agora, a gente precisa entender uma coisa, não é? Nós temos a nossa individualidade. Vamos lembrar da mãe de André Luiz, não é? A mãe de André Luiz, ela estava numa esfera bem mais elevada. Mas ela não veio até André Luiz visitar. André Luiz não pôde ir até lá. Então, mais um motivo para nós termos responsabilidade sobre a nossa reencarnação. Se queremos encontrar os nossos amores que trabalharam, que tiveram esforço, que, como ele diz, como justos, tentaram fazer o melhor que podia em cada reencarnação, para a gente ter esse encontro mais rapidamente, trabalhe também. Se esforce também, progrida também. Acredite em Jesus, na mortalidade da alma. Ponha isso na sua vida todo dia. Eu posso ser uma pessoa melhor. Todos os dias. É para isso que nós viemos aqui. Então, se a gente tem uma possibilidade de ajudar alguém, que a gente ajude. Seja material, seja na palavra, seja no amparo, seja estudar numa live, não importa. O que importa é a gente ter responsabilidade sobre os nossos atos, não é? Então, que a gente se envolva em prece. A prece é um poderoso remédio para nossas vidas, não é? Então, que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que essa questão da pós-morte tenha ficado um pouquinho esclarecida e que nós façamos mais enquanto aqui encarnados, para que quando desencarnados a gente continue o processo do mundo. Senhor Jesus abençoe.